Boa noite! Tudo bem? Fé, ciência e propósito, os três pilares da transformação. Olha só que tema bacana. Eu e a minha amiga Rosemary vamos trazer para você agora, em breve. Aproveita que está entrando agora, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza absoluta que depois dessa live... Boa noite, meu querido Rafael. Tá bem, queridão? Rafael, compartilhe essa live com 20, 30 pessoas. Eu tenho certeza que vai contribuir muito com a vida de cada um de vocês que escolher estar conosco a partir de instantes. Fé, ciência e transformação. Os três pilares, fé, ciência e propósito, os três pilares da transformação. Olha só que tema profundo. Eu e a Rosemary vamos falar um pouco da nossa história, da nossa vida e um pouco daquilo que buscamos de conhecimento ao longo da nossa jornada de fé, sobre ciência e como que estes dois ingredientes impactam todos os dias no nosso processo de transformação, tá bom? Vou chamar a Rose aqui. Primeiro eu vou mandar uns aviãozinhos. Vou chamar a galera. Em breve. Aqui. O pessoal vai chegando e eu vou compartilhando aqui também. Fé, ciência e propósito. Fé, ciência e propósito. Vou aproveitar. Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Vou ver agora. Vou chamar aqui a Rosemary. Compartilha com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, minha com a Rosemary, que vai trazer muita contribuição para todos. Boa noite, minha querida amiga Rosemary. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, Milton. É uma honra estar com você participando dessa live. Gratidão. Boa noite, povo de Deus. Tem bastante gente aí, hein? Tem bastante gente entrando. Chegando. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Que bom. E aí, Rosemary, que prazer estar falando contigo. A gente conversou essa semana, né? O Sim. propósito que nos uniu foi um livro. A gente conversou sobre esse teu projeto, né? Eu falei um pouco sobre o meu projeto aqui, do meu livro. A gente viu que teve muitos pontos, né? Muita sinergia naquilo que a gente traz como, né, uma proposta de trabalho, mas para além de uma proposta de trabalho, uma contribuição para a vida das pessoas através da nossa experiência, da nossa jornada. Então eu vou te dar a honra agora, toda a honra e glória a ti, né? E as pessoas que nos aproximaram, para tu iniciar. Fé, ciência e propósito. Os três pilares da transformação. Rosemary, no teu entendimento, fé e ciência caminham juntas? Estão totalmente conectadas, tá? Eu estudo muito, sou pós-graduada em neurociência e performance humana. E estudo bastante também o mundo quântico, né? Mecânica, física quântica. E quando a gente vê quanta conexão tem, eu gosto muito de conectar a Bíblia, né? O livro milenar judaico-cristão, com a ciência. Porque o Uhum. que a ciência está comprovando muitas vezes hoje, esse livro ele já relata, já estava escrito.
O que eu percebo é que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para interpretá-lo, né? A gente Ok. percebe muito isso. Mas tem um trecho na Bíblia que ele se encontra em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, que o próprio Jesus fala que se você tiver fé, nada será impossível, né? E se nós vermos isso para o quântico, né? Isso se materializa, porque ele entendeu que existe um poder dentro dele. Ele entendeu que esse poder, se ele usar a imaginação, que é a fé, ele pode co-criar e criar coisas novas, um mundo diferente, uma vida diferente. E isso eles fazem na prática. É na prática que isso ocorre. Então, se a gente vê essa simetria, essa conexão que existe daquilo que é impossível, vamos adentrar um pouquinho mais. Quando eu utilizo a minha imaginação, estou utilizando o meu modo também criativo, porque tudo começa numa imaginação. O primeiro carro que foi construído, o engenheiro, esse engenheiro alemão, acho que foi em 1800 e alguma coisa, ele teve que o quê? Primeiro veio na imaginação dele, ele desenhou e ele começou a construir. Já existia carro? Não, as pessoas andavam de cavalo, carroças. Depois veio o carro. Só que nasceu aonde? Na imaginação. E ele criou isso, ele construiu isso. Se nós estudarmos a história da humanidade, o homem, em todas as partes da história, o homem foi o quê? O homem foi ele imaginando e ele foi criando e construindo. Em tudo. Energia elétrica, a lâmpada, Wi-Fi, internet, computadores. Quando surgiu o aço, as ferrovias, se nós estudarmos em todo momento da história, tudo começou com a imaginação, com essa parte criativa. Ser a imagem e semelhança de Deus é ter essa criatividade, é ter essa capacidade, é ter esse desenvolvimento. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Dr. Miles Monroe. Ele tem uma frase dele que eu admiro, que ele fala assim: dentro de nós existe tesouros. Cabe ao homem descobrir esses tesouros e trazer para fora. Só que quantos de nós enterramos esses tesouros? Quantos de nós não vemos a nossa capacidade? Não nos enxergamos, seja autossabotagem ou não. E ligando também com a questão do propósito, a maioria das pessoas, elas vivem no modo que eu chamo de sobrevivência, que o neurocientista, ele chama o modo reptiliano. E quando a pessoa está no modo de sobrevivência, ela não cria, ela não usa criatividade, ela não usa tanto o seu lado cognitivo. Porque se a gente for ver, Milton, 95% do tempo que nós passamos no nosso cérebro, nós não estamos, que nós achamos que estamos pensando, nós não estamos pensando. Os pensamentos estão vindo aleatoriamente. Então, a gente utiliza 5, alguns estudos falam até 98%. Então, se nós vemos tudo isso, nós não estamos no controle. O que está no controle é o nosso emocional, é o nosso sistema límbico. Então, olha só que interessante. Imagine só, eu chegando em casa e vou estacionar o carro, tá escuro, estou sozinha e eu escuto um barulho. Naquele momento, o meu sistema límbico já entra em ação. Por quê? O pensamento, ele tem uma carga
elétrica, uma carga de energia. E todo pensamento, ele se conecta a sentimentos. E naquele momento, o que ocorre? Eu já entro no meu estado de sobrevivência. O meu modo reptiliano entra em ação. O medo já me aflige, meu coração já vai disparar, a pupila dos meus olhos vai se abrir, o meu sangue já vem para minhas mãos e os meus pés. Por quê? Ou eu fujo, ou eu me escondo, ou eu paraliso. Quer dizer, nesse momento, eu por quê? Não aconteceu nada. Pode ser um gato, um cachorro que fez um barulho, alguma coisa nesse sentido. Porém, para minha cabeça, eu estou em estado de perigo. E se nós formos ver, a maioria das pessoas vivem no modo de sobrevivência e continuamente. Tanto é que você vai conversar com alguém, o tempo todo ela está estressada. Você pode ver, o Brasil hoje, ele é o país campeão, em primeiro lugar, de ansiedade, né? Eu sou ansioso. Estatisticamente, a ansiedade, ela é importante, ok? Porque ela nos faz movimentar. Então, ela é importante. Ela é importante para nós. Todos os nossos recursos químicos, a gente vai falar um pouquinho disso, né? A gente vai adentrar um pouquinho disso. Todos os nossos recursos, toda essa parte química do nosso corpo, ela é importante para nós. Só que, porque ela nos faz viver, né? Só que, quando eu tenho em excesso a ansiedade, eu vou ter, ela vai me paralisar. Eu vou entrar em ciclos de autossabotagem, eu posso ter doenças patológicas. Perfeito. Então, por quê? É o excesso. E se a gente for ver, quando o nível adrenalina e o nível cortisol, os estressados, ele tem uma adrenalina e um nível cortisol muito alto. O cortisol, o que que ele é? Ele é um hormônio que quando nós saímos do nosso ciclo circadiano, que para nós acordarmos, ele já vem para o nosso corpo, porque a gente vai sair do nosso estado alfa para entrar no nosso estado beta, então a gente tem que acordar. Então, é importante o cortisol Ao para isso, amanhecer, né? para nós, amanhecer. Para quê? Para nós podermos acordarmos. Ok. A adrenalina também é importante para nós realmente executarmos aqueles que temos que executar. O problema ocorre quando isso fica em excesso no nosso corpo. Quando você fica horas, dias, só que daí é perigoso a pessoa viciar no estresse. Eu falo isso porque eu fui viciada em estresse. Então, é uma pessoa, eu conheço, eu tenho autoridade para falar, porque eu vivi durante muitos anos assim. E o que ele vai desencadear? Problemas gastrointestinais, É inflamação, né? inflamação no corpo, pode gerar problemas de diabetes, ele pode gerar problemas cardíacos. Então, é uma série de doenças que elas podem desencadear devido ao alto nível de estresse. Nós não Perfeito. podemos ter essa quantidade, ficarmos. E outra coisa, quando você está no seu modo de sobrevivência, quando você está nesse nível, o que acontece? Você não é momento de engravidar. Para você ter ideia, é tão sério que as mulheres não engravidam. Perfeito. Você concorda? Porque, olha só, se você está nesse modo, que você é como se fosse um modo de perigo, se você está nesse modo, não é tempo de ter filhos. É modo de sobrevivência, você não é momento de procriar. Então, Isso, eu quero fazer um link no início da tua fala, mas termina o teu raciocínio. Faz todo sentido o que você está falando aí. tanto é que eu, eu era tão estressada e eu vivia nesse estresse maluco, né? Nessa vida. Eu fui executiva de empresa durante a maior parte da minha vida. Antes de entrar no mundo da inteligência emocional, antes de entrar, me autoconhecer, né? De cair para dentro de mim, né? Então, o que que acontecia comigo? Eu vivia para o trabalho.
E eu era tão estressada que quando eu ia dormir à noite, eu chegava a tomar remédio, mas eu não conseguia nem dormir, porque a minha adrenalina estava tão alta que me impedia de dormir, não conseguia dormir. O nível tal que eu chegava. E lógico que eu tive vários problemas, doenças, pedras no rim, gastrite, esofagite, todos os ites, né? Todos os ites me pertenciam. E eu não, e eu acabei também não engravidando. Aliás, eu engravidei uma vez e eu tive um aborto espontâneo. De tão alto que era, e eu estava no momento na empresa que a gente tinha muitos projetos e a gente tinha ganhado tínhamos conseguido um contrato muito grande e eu tinha que fazer várias viagens e tudo mais, e eu estava no momento assim muito de trabalho muito contínuo, né? E eu acabei até abortando. Então, é muito grave isso. Então, hoje eu gostaria de alertar, né, as pessoas que estão nos ouvindo, né, que elas analisassem um pouco como está a vida delas. Mas aí eu quero fazer uma pequena intervenção aqui. Por favor. Você falou lá, olha só, sobre o medo, sobre fé, sobre memórias, Sim, né? Então, assim, dentro daquilo que do meu ponto de vista, tá? De como eu materializo fé e medo. Elas andam juntos, né? Andam juntos. Claro que o medo é uma sim, mistura lá da dúvida, da indecisão, só que são, como que eu posso dizer? Não é algo palpável. Eu preciso sentir aquilo que eu não consigo enxergar. Então, da mesma forma que fé é acreditar naquilo que ainda não existe como já fosse, o medo também. Nós damos poder porque acreditamos em algo que não existe como se já estivesse acontecendo. E isso desperta uma série de sentimentos, sensações e emoções. Mas veja sim, só, o medo é uma herança que a gente traz para essa realidade da nossa ancestralidade. Se nós formos um pouco, né, alguns milhões de anos atrás, era realmente como você falou, era matar ou sobreviver. Ou tu era caça, ou tu era o caçador. Então, uhum, esse sistema predominava, que era um sistema de preservação da espécie, porque o medo mantinha a espécie viva. ativa, Uhum, tá bom? Então, a gente traz isso. É uma herança ancestral. Então, a ciência já nos explica isso, e você, como é pós-graduado em neurociência, tem muita propriedade para falar sobre isso, discorrer sobre isso. Eu, dentro do conhecimento que tenho, sei que isso já está posto. Bom, se a gente traz, veja bem, lá dos nossos antepassados, essa herança do medo que preserva a espécie, a gente também traz para essa realidade um turbilhão de sentimentos, sensações e emoções dessa herança ancestral que está logo ali. Bisavô, avô, vó, pai, mãe. E, além disso, existe toda essa questão desta programação mental. A gente havia conversado sobre isso há alguns dias, né? Sobre uhum, esse modelo comportamental. Então, quando a pessoa hoje para fazer uma análise, né? E são poucas pessoas que param, para não digo entender, mas ter consciência. Por que é ansioso? Por que está depressivo? Por que está enfrentando esses desertos, esses gigantes na sua vida? Ela tem ali 95% de tudo isso que está programado a nível subconsciente. Como você falou, 5% é a parte cognitiva, a parte consciente. E além desta programação, né, do ambiente onde a gente experienciou tudo que nós vivemos, principalmente lá na infância, primeira infância, tem todo um ambiente escolar, um ambiente das amizades,
onde a gente passou mais tempo, onde a gente viu, ouviu e sentiu e aprendeu tudo que a gente tem hoje. E isso cria, de certa forma, uma narrativa baseada nestas memórias que estão inconscientes, enraizadas. E a partir daí, a gente começa a criar uma narrativa. E a nossa análise vai ser baseada, em grande parte, no trauma e no drama, que são as nossas fraturas emocionais, que são as nossas, né, mazelas que passamos até hoje. Quando a gente para fazer essa análise, sozinhos, sem ter o discernimento, né, que a mesma intenção que eu tenho do medo, eu também posso ter na fé deste processo de uma transformação para algo novo na vida, faz com que muitas pessoas parem, travem e criem a partir daí barreiras. Porque este conjunto de memórias, ele faz com que desperte em nós todo e qualquer tipo de sentimento, e a partir desse sentimento, os nossos comportamentos e a maneira como que a gente age e reage perante as questões que estão acontecendo hoje na nossa vida. E para além disso, a replicação de ciclos e a replicação de padrões, seja na parte financeira, seja na parte interpessoal, seja na parte profissional, na parte efetiva. De que forma a gente pode passar, para quem nos assiste hoje, e quero dar uma boa noite para os amigos e as amigas que estão chegando agora, compartilhe essa live com 20 pessoas aí agora, porque eu tenho certeza que elas sairão dessa conversa aqui impactadas. De que forma a gente pode, através do conhecimento que a ciência nos traz, junto com aquilo que está escrito naquele livro sagrado e que realmente aquilo tudo que a gente vive hoje já está posto lá. Você colocou muito bem as palavras aí, tá, Milton? Então vamos usar um exemplo. Uma pessoa ferida. Vamos dar um exemplo de uma mulher que foi traída pelo marido e ela chegou a se divorciar. Uhum. Se caso ela não tratar disso, o tratar é, primeiro, perdoar. Perdoar ele, perdoar ela, mudar a comunicação. Porque olha só, normalmente o que tende a acontecer? Ela foi traída e ela vai contar para todo mundo. Ela vai se vitimizar. Ela está passando por um momento de dor, vem o divórcio, ela passa por um momento de dor, um momento de luta. Entendemos tudo isso. Só que passa um mês, ela não perdoou. E ela continua comunicando ódio, raiva. Eu fui traída, eu fui machucada. Ela vai, que está gerando nela quais os sentimentos de frustração, tristeza, angústia. Então, todos esses sentimentos estão conectados nela. E ela ainda não perdoou. Ela está presa com essa pessoa. Passam-se um ano e a comunicação dela continua a mesma. Você olha para ela, ela ainda está cabisbaixa, está triste, se vitimizando. Ah, mas eu estou assim por causa do meu ex-marido. Ele me traiu. Eu dei a minha vida por ele. Eu dei a minha vida pelos meus filhos. E olha o que eu ganhei. Olha. E ela As vai. narrativas, né? A narrativa. Então ela vai contando as historinhas que a gente conhece bem. E essas justificam o estado que ela está. Então ela se justifica porque ela foi traída e ela continua falando. Olha a comunicação, olha a importância do que eu falo. A palavra tem poder, ok? Eu acho que a maioria das pessoas entende que a palavra tem poder. A comunicação tem poder. Então ela comunica que ela foi traída, que todos os problemas da vida dela por causa do ex-marido.
que ela tá se dando mal financeiramente por causa dele, ela ficou mais pobre, que profissionalmente ela parou a carreira profissional para se dedicar à casa, para se dedicar aos filhos. Então, ela tem todas as justificativas, ela encontra todas as justificativas do mundo para dizer que a vida dela é miserável por causa dele. E olha só, olha, eu não posso perder esse gancho aí porque eu acho que Tá, é pode importante. falar, Veja bem. pode Primeiro, a falar. gente já sabe, né, que numa passagem de Jó, que aquilo que eu mais temia se derramou sobre mim. Então, ela comunica, Uhum, né? Ela verbaliza e a nossa voz, a nossa comunicação verbal tem uma frequência e ok, essa frequência está num nível de vibração que está conectando com frequências semelhantes. Então, aquilo que ela mais comunica, aquilo que ela se conecta, ela traz para o universo dela de forma cíclica. Então, aquilo perfeito. que ela mais teme, ela comunica, sintoniza nessa frequência e atrai, porque ela colapsa a onda negativa das infinitas possibilidades que o universo quântico nos dá. Então, são leis universais, o positivo e o negativo. E são tudo frequências. O nosso corpo é um campo eletromagnético. Então, a cada pensamento, né, eu tenho milhões de neurônios, milhares e milhares de neurônios se conectando, gerando ali uma corrente elétrica. Eu tenho todos os sentimentos, né, pulsando no meu campo. Meu coração tem impulsos magnéticos, então a minha mente, o meu coração juntos formam um campo eletromagnético que está vibrando numa determinada frequência. E a frequência negativa e positiva está aqui. E no momento que eu verbalizo e comunico, eu estou acessando esta frequência. Então, mais uma vez, a gente consegue trazer aquilo que a ciência explica, junto com o universo quântico, junto com o que está escrito no alicerce da palavra no Sim, livro sagrado. Eu acho isso perfeito. muito legal. E você falou sobre a repetição de ciclos. Se essa pessoa, vamos dar o nome dela, Patrícia, por exemplo. Mas pode ser João também, né? A gente está Ou, falando ou porque pode é uma ser mulher, não? homem ou mulher, tanto Sim. faz. Pode ser Patrícia e João. Se eles continuarem com essa comunicação, a gente não pode esquecer também que toda comunicação ela também gera o quê? Pensamentos. Os pensamentos geram o quê? Uma carga também de energia. E os pensamentos, o que vai acontecer com os nossos neurotransmissores? Eles vão ficar levando informação para o nosso DNA, para os nossos genes, para o nosso corpo. Eles levam informação para o nosso sangue e ele vai desencadear o seu corpo todo, ok? E o que, que Perfeito. vai acontecer? O que, que ela vai atrair? Uma outra pessoa que vai trair ela, ok? Ela vai entrar novamente nesse ciclo. E pode ser que as traições não aconteçam só na área sentimental. Ela pode atrair um sócio que vai trair ela. Entendeu? Então, ela vai viver ciclos, como você falou muito bem, ciclos que vão se repetir ao longo da vida dela. Então, é interessante o nosso público também, se quiser falar alguma coisa, se quiser perguntar alguma coisa, eu acho legal o engajamento. Se de repente você está olhando para a sua vida e você está vendo que existem ciclos que estão se repetindo, que você percebe isso, você chega, puxa, quais fichas estão caindo agora, né? Eu acho que é interessante isso. Então, se vocês quiserem participar, fazer alguma pergunta, se sintam à vontade. Então, os ciclos vão se repetindo. E uma outra coisa também vai acontecer. Se ela não perdoar, se ela continuar comunicando dessa forma, pensando dessa forma, isso vai gerar sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia, sentimentos de frustração. Todos esses sentimentos vai acarretar também culpa.
E o que vai acontecer? O nosso coração, ele tem que ter amor, gratidão, paz e alegria. São esses sentimentos. Quando eu tô o tempo todo com sentimentos de raiva, ódio, frustração, angústia, tristeza, esses sentimentos vão se transformar em uma raiz de amargura. E toda raiz, com o tempo ele se transforma numa raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela vai me petrificar. Então você olha para algumas pessoas e às vezes elas têm uma aparência que ela tá mal, que ela tá carrancuda, que ela tá triste. E às vezes ela passa uma vida, eu tô falando assim, às vezes ela passa 5, 10, 15, 20, 30 anos e ainda presa naquele passado, ainda preso naquela frustração, ainda presa com aquela pessoa que traiu ela ou que fez algo de mal para ela. A gente usou um exemplo fictício, mas pode ser qualquer coisa. Então, quais são as prisões que você está hoje? Quais são as prisões, meu amigo e minha amiga que estão agora nos ouvindo? Quais são as prisões que você percebe que você está? Porque às vezes o que acontece? Nós estamos, a maioria das pessoas estão aprisionadas. Estão aprisionadas em sentimentos tóxicos, estão aprisionadas naquilo que controla. Você tira o seu governo, o governo da sua vida, e você dá o governo para outra pessoa. Porque Perfeito. aquela pessoa vai fazer você ficar amargurada, triste, angustiada, estressada, irritada. Qual o motivo? Você só tem a vida é um presente. Não é melhor se desligar disso? Não é melhor perdoar, deixar ir e começar uma folha em branco? Uma história nova? Uma vida nova? É isso, é isso que essa consciência que nós precisamos ter. Por isso que é muito importante as pessoas verem o estado atual que elas estão. Elas têm que chegar, puxa, como está a minha vida hoje? De que forma realmente que eu estou vivendo? Quais são os pensamentos que eu mais penso com maior frequência? Quais os sentimentos que eu tenho com maior frequência? Porque eles estão conectados. Aí já está uma aula, né? Já tá um exercício prático. Já está um exercício prático. Não, eu acho que é exatamente isso. A nossa mente é tão perfeita que ela sempre tem, né, a capacidade de nos condicionar numa zona de conforto que não está nada confortável. O nosso cérebro gasta muita energia, né? Sim. Então, cerca de 20% de toda, né, gordura que entra no nosso corpo é o cérebro que absorve. Sendo que ele pesa aí 3, 4% do nosso corpo. Por que ele automatiza padrões? Porque ele não quer gastar energia. Então, se eu já tenho um programa mental, eu já tenho um padrão mental pronto, ele já sistematizou aquela rotina para ele, então, assim, olha, por que tu vai mudar? Tá ruim, mas tá bom. Bota na balança. Daí fica nos contando mentiras a todo tempo. A nossa mente nos mente, mas no sentido de nos proteger. Penso assim, né? É a leitura que eu faço através daquilo que eu já busquei de conhecimento. A grande questão é que essas questões, né, que estão despertando em nós sentimentos, sensações, emoções, faz com que a nossa, as nossas escolhas fiquem limitadas àquele universo que eu fui condicionado. E quando você diz para fazer esse exercício, parece simples, mas ele tem uma profundidade que pode transformar uma vida muito rapidamente. Porque ele tem um significado muito grande. Porque a nossa mente ela aprende de duas formas: por repetição
ou por forte impacto emocional. Então, aquilo que eu estou repetindo vai criando, né, um conjunto de neurônios se conectando, e esses neurônios vão começando fraquinho, fraquinho, pouquinha energia, pouquinha energia, pouquinha energia. Quanto mais tu pensa, maiores ficam, mais conectam. Dali eu tenho uma rota neural, tenho um engrama que já está automático. E nós temos essa tendência de dar uma significância maior, mesmo que inconsciente. Eu acho que, pelo menos, eu não encontrei ainda em nenhuma literatura dos homens por qual motivo a nossa narrativa se fortalece com algo negativo. A significância é maior para aquilo de ruim, mesmo que seja inconsciente, porque ele busca sempre o sentimento que é atemporal. Então a gente tem essa fratura emocional na infância, ouviu um pai que traía, uma mãe que era narcisista, ou um pai ausente, aquilo somatizou em memórias e vem replicando hoje sentimentos. E a grande questão, que eu acho que é um desafio desta sociedade atual, Rosemary, é que nós aprendemos muito ao longo da nossa jornada na escola, na universidade, na pós-graduação, tirando as áreas específicas, lapidar o conhecimento técnico. Nós não fomos treinados a primeiro entender, né, que a gente tem que trabalhar com o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. A gente tem que ter a parte cognitiva, mas essa parte emocional, da inteligência emocional, que não foi ensinada como gerenciar as suas próprias emoções. Eu acho que é aí que a humanidade está se perdendo. Porque não é problema tu sentir raiva, não é problema tu sentir um rancor, ódio, qualquer tipo de emoção, faz parte. O problema é a intensidade e o tempo que Uhum. aquilo está fazendo parte de ti. No momento que nós começamos usando esses pequenos exercícios que tu passou agora, que quem está chegando agora vai assistir essa live depois e vai pegar aqueles insights, no momento que a gente consegue identificar e gerenciar os sentimentos, a gente pode se permitir viver cada um desses sentimentos ao longo da nossa jornada, mas na medida certa, com a intensidade certa e pelo tempo necessário. Perfeito. Você estava falando porque o ser humano ele tem mais facilidade para o lado negativo, né? Então, o nosso sistema límbico, que é onde aloja as nossas emoções, ele se forma primeiro. Depois vem o nosso neocórtex, o nosso sistema cognitivo, que ele vai demorar para ter a formação total até 18 anos de idade. Então, Uhum. os neurocientistas, o que que eles explicam dessa forma? Porque esse é o lado mais primitivo, entendeu? Então, é por isso que primeiro vai nele. Todas as nossas reações, qualquer. Primeiro vai no sistema límbico, passa por ele primeiro, para depois ir para o cognitivo. É. E quando chega no límbico, só para eu Uhum. fechar, Não te entendi. que ele conectou com memórias ali, esquece. Daí É, já vai ficar ansioso, já vai o nível de cortisol, adrenalina subir, é automático, é muito rápido, não dá tempo. isso Agora, eu acho bem interessante. quando você tem a inteligência emocional, você percebe que você, como a maneira que você está, e você procura sair desse estado, porque é químico, não tem controle. Entendeu? Você não tem controle sobre a raiva, como você falou, você não tem controle sobre a raiva, sobre naquele momento você se ira. O problema não é você se irar. Ok. Gerenciar. Agora, você gerenciar, você governar e você controlar, daí já é outra questão. E como você falou, nas escolas não ensinam nós gerenciarmos as nossas finanças,
Na escola não nos ensina a gerenciar nossos sentimentos ou a enxergá-los de uma maneira. Não ensina absolutamente nada, Uhum. né? E muitas vezes também a educação que nós recebemos dos nossos pais também não. Porque esse nível de conhecimento, né, nós não tínhamos. Eu, apesar de. Eu, eu fiz duas faculdades e eu não tinha esse nível de conhecimento. Porque o mundo acadêmico não te dá esse nível de conhecimento. Quando eu tive um forte impacto emocional, que eu fui me autoconhecer, eu falei, tá errado, minha vida tá errada. Tem uma coisa errada na minha vida. Começou a cair fichas. É o que você falou. Ou é por a mudança por hábito, você faz todo dia até se tornar, ou por um forte impacto emocional. Então, eu passei por um forte impacto emocional em um certo momento da minha vida, que me levou a cair fichas e falar: o que que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou no modo automático. Eu era um verdadeiro robozinho. Tudo bem? Eu penso que esse choque, esse forte impacto emocional é, na verdade, a, a operação divina na vida da gente, né? Porque a partir disso, a gente parece que está desconectado, a gente quebra, né? Fica quebrado. Mas é uma oportunidade de nos reconstruirmos a partir destes fortes impactos emocional, né? A partir dessas tempestades, desses desertos, desses gigantes que nós enfrentamos todos os dias. E a questão da fé é não dar governo para esses gigantes. É ser senhor realmente do próprio destino através da nossa conexão com a espiritualidade. Mas eu quero voltar um pouquinho quando tu falou, né, sobre o nosso sistema límbico. Aí que está uma grande questão que me deixou muito curioso nos últimos meses e foi onde eu busquei um pouco mais de conhecimento nessa área da neurociência. Então, aquilo tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, ele entra. Então, ele entrou, ele entra, ele vai lá para o tálamo e o tálamo deveria distribuir primeiro para o córtex, para o córtex distribuir, chegar lá na amígdala e que faz parte do sistema límbico e despertar as nossas reações emocionais. O problema é que a nível neural existe um atalho do tálamo direto para a amígdala. Então, quando a gente entende, nós somos seres humanos racionais, só que a parte emocional dispara antes. Sim. A ativação dispara antes. E isso faz toda a diferença na nossa trajetória de vida. Porque isso faz com que as nossas relações interpessoais seja diretamente impactada por essas questões de não gerenciamento emocional. Tudo, porque se você pensar, nós achamos que nós tomamos as decisões pelo nosso lado cognitivo, e não é, é pela emoção. Nós achamos que nós compramos pelo cognitivo, não é, é pela emoção. Tudo que nós agimos, a maioria das decisões são tomadas pelas emoções, não pelo nosso lado cognitivo. Por mais lógico que a pessoa seja, que existem pessoas que são mais lógicas que outras, entendeu? Mas é como esse subconsciente, ele nos governa. E eu vou dar um caso verídico que aconteceu nos Estados Unidos sobre a amigdala. O que que acontece? Um ex-fuzileiro, ele já tinha passado por terapia, psiquiatras, tomava remédios e tudo mais. E ele foi no posto de gasolina abastecer. Ele sentiu um pouco de cheiro de querosene. Esse cheiro foi das memórias dele e a amígdala dele foi raptada, como se ela. O que que aconteceu? Ele começou a pular no posto de gasolina. Ele agachava, ele subia, ele pulava, é como se ele estivesse pulando, porque para ele o cérebro dele levou ele no combate
E ele pulava porque ele estava pulando do quê? Das bombas que estavam vindo, das explosões que estavam acontecendo. Ele pulava, ele se escondia, ele gritava. E as pessoas não conseguiam nem parar ele. Porque naquele momento, apesar dele estar fisicamente em um posto de combustível, na mente dele ele estava na guerra. Olha a Olha loucura. só. Olha a loucura. Loucura total, loucura total. Então, olha só. Então, o que que a gente viu até aqui? Que as nossas memórias do passado, né, que contém lá todas as nossas fraturas emocionais, toda a nossa programação mental, todo o nosso modelo comportamental, está hoje a nível subconsciente e a parte consciente busca e entrega uma narrativa que está determinando os nossos comportamentos. E esses comportamentos geram novos sentimentos que alimentam mais esta voz interna. Você deu um exercício Retroalimenta. Fica aqui, retroalimento. Então, retroalimenta. E então assim olha vai só. sucessivamente. Então, assim, se eu sei que as memórias do passado me trouxeram até aqui, eu conquistei tudo que eu tenho até aqui, eu aprendi tudo que eu tenho até aqui, ok, eu honro essas memórias do passado, eu honro quem veio antes, mas está na hora, como você disse, de nos libertarmos dessas amarras do consciente e inconsciente que estamos parando. Está na hora de quebrarmos esse cordão energético que nos puxa. Eu tenho um termo que eu cunhei aqui de efeito elástico, que é justamente a pessoa tem ainda digamos, uma lucidez daquilo que ela quer na vida, ela vai um pouquinho e volta. Vai um pouco para frente e volta como se fosse um atilho, efeito atilho, ela vai e volta. Então é preciso romper isso. Então, para romper esse atilho, para romper esse cordão energético, honrar e deixar essas memórias do passado no passado, ressignificar isso, é preciso criar memórias do futuro. E para criar memórias de futuro, é preciso acreditar naquilo que ainda não existe como se já fosse. E para eu acreditar naquilo que não existe como já fosse, eu preciso ser movido por fé. Crer no invisível, crer naquilo que ainda não existe. Eu preciso ter uma visão positiva de futuro. A partir deste momento que que nós criamos uma visão de futuro alinhada com o nosso propósito e que eu me permito, olha só, eu me permito me distanciar desta herança ancestral e no momento que eu dou essa permissão, eu consigo caminhar para um propósito de vida. A grande questão do momento é que as pessoas não estão se permitindo, porque estão esperando uma permissão inconsciente para poder prosperar. E muitas vezes, essa questão de prosperar em qualquer área da vida gera um sentimento que está ligado ao medo, do afastamento, de se afastar das pessoas que amam, de ir para o próximo nível e estar sozinho. Enfim, então é neste momento que a ciência, a fé se fundem em direção deste propósito. A questão é, as pessoas hoje sabem quem são? Elas sabem a sua real e verdadeira identidade para poder entender que tem capacidade e merecimento, porque a programação que a gente tem é esta, de fazer para ter. E aí tu tem, mas ainda continua com aquele vazio, sabe? Aquele vazio interno, porque realmente não sabe quem são. E se não sabe quem são, não consegue ir para o próximo nível, porque não sabem para onde vão. Porque quem não sabe quem é, muitas vezes não sabe nem onde está. Então, muito importante aquilo que você falou minutos atrás, de identificar o seu estado atual. E a gente aprendeu isso lá, né? Naquela grade da Uhum. Febracis. Sim. Aonde eu estou hoje na minha vida? Quais ciclos eu estou replicando? E como, Rosemary, nós podemos deixar aqui
para quem nos assiste agora e para quem vai ver depois, como a gente identifica o nosso estado atual? O que acontece? As pessoas, elas, às vezes acontece de cair algumas fichas para ela. De repente, ela tem algumas percepções que a vida dela não está legal, que ela não está bem. Só que, ao mesmo tempo que ela tem essa percepção, o que que acontece? Ela fala: Ah, isso não é nada. Quer saber? Eu vou sair para beber com as minhas amigas. Quer saber? Deixa eu pôr um filminho da Netflix, que daí eu já resolvo isso. Eu preciso pensar em outra coisa. Ela sabe que a vida dela não está legal, mas está confortável. Por quê? Toda a programação que está na mente dela gerou a vida dela. As pessoas são feitas de hábitos. E quando ela tem essa percepção, algum momento de lapso que fala assim, não, tem alguma coisa errada, minha vida não tá legal. Realmente eu. Porque algumas perguntas têm que ser feitas. Eu sei quem realmente eu sou? Vamos lá. Eu sei de onde eu vim? Eu sei qual é o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Essas 5 perguntas nós temos que fazer para nós. Se a gente for ver os filósofos, eles faziam essas perguntas. Eles indagavam isso. Quem sou eu? Essas perguntas que não querem calar, porque a humanidade se pergunta, se questiona. E todas essas perguntas você só consegue responder quando você cai para dentro de você e você começa uma jornada de autoconhecimento. Porque normalmente as pessoas estão no piloto automático. Está ruim, mas está confortável. E às vezes elas falam assim: ah, o casamento não tá legal. Ah, mas o casamento tá melhor do que a minha amiga lá, que o cara vive traindo ela. Ah, mas o meu casamento tá melhor que o meu amigo, que a mulher dele vive traindo ele. O relacionamento com o filho tá péssimo. Mas ela se compara falando assim: ah, mas você viu o filho de fulano? O cara tá usando drogas, o meu pelo menos não usa drogas. Ele fica lá o dia inteiro no videogame, mas ele não tá usando droga. Então, a régua é muito baixa de comparação. As pessoas têm que entender que deveriam, pelo menos, entender que elas nasceram para ter uma vida e vida em abundância. Jesus Cristo disse: Eu vim para dar vida e vida em abundância. O que é abundância? É plenitude. O que é uma plenitude, na minha concepção? Nada faltando, nada fora do lugar. Completo. Completo. Em todos Perfeito, os sentidos. Em todos os perfeito, sentidos. perfeito. Rosemary, tá acabando a bateria do meu telefone, por incrível que pareça, chegando uma hora aqui. Então, assim, Romanos 12:2. A transformação acontece pela transformação da nossa própria mente, da nossa própria mentalidade. Precisamos dar o primeiro passo. Se você está passando aí por uma tempestade, enfrentando leões, desertos gigantes, é o momento realmente de parar, fazer perguntas, sem esperar a resposta pronta, para ter consciência, para as fichas caírem e entrar em movimento. Aliás, você está em movimento. A energia não para. Ou ela vai para frente ou vai para trás. Então, está evoluindo ou está retrocedendo. O ir para frente não precisa ser a 200 quilômetros por hora. Cada movimento em direção ao teu objetivo, 1% por dia,
pode trazer grandes vitórias no decorrer da jornada. Um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia. E como que a gente faz isso? Salomão já nos disse: povo sem visão perece. Então, qual a tua visão? O que é essa visão? O que é cocriar a própria realidade? O que é acreditar naquilo que ainda não existe como se já fosse? É aquilo que você falou lá no início da nossa conversa. É materializar mentalmente. É sonhar. É acreditar que é possível fazer diferente a cada escolha que a gente pode fazer a todo instante. Então a gente, primeiro, é um exercício, tá? Pega aí. Tem a visão. O que é visão? Escolhe qual área da tua vida tu quer melhorar a partir de agora. Escolhe uma, duas, três. É profissional, financeira, é espiritual, que é a base de tudo. É a parte afetiva, é com o filho. Escreve. O que tu precisa melhorar? Dá uma nota de 1 a 10. Vê que nota tá. Pega todas as áreas da tua vida e dá uma nota. Pega a que tem a nota pior e tenha uma visão positiva daquilo que tu realmente quer. Pega essa visão e faz como o Abacuque também nos ensinou. Escreve a visão lá. Não precisa ser em tábuas. Pega uma folha de papel aí e escreve a tua visão positiva de futuro. E essa renovação da mentalidade é o combustível que vai aliar, né, a tua fé com o teu propósito para tu ir para frente. Depois que tu anotou isso, verbaliza. Olha o que a gente falou antes lá. Se a gente consegue conectar através da nossa voz quântica, da vibração, da frequência da nossa voz com aquilo que é ruim, tu também consegue conectar com aquilo que é bom. Aumenta a tua vibração. Tu tem um campo eletromagnético que está vibrando, está pulsando num nível, numa onda. E todo o universo quântico é onda. E para colapsar essa onda, eu preciso acessar. É a lei do acesso. Então, tu pega essa tua visão e visualiza todos os dias. Visualiza todos os dias. E verbaliza com afirmações aquilo que tu quer. E tudo isso baseado naquilo que você falou lá no início, que eu anotei aqui. A gratidão. A gratidão é o toque final, ao meu ver, para tudo aquilo que tu quer acessar na tua vida. Agradece, mesmo antes de ter materializado fisicamente na tua vida. Agradece as tuas memórias do passado, agradece as tuas frustrações do passado, agradece os teus traumas, os teus dramas, agradece. Porque quando a gente agradece, a graça desce. E aí tu libera do teu campo, tu libera da tua vida todas essas questões que estão te parando. Então, se a gente pode deixar hoje, pelo menos aqui, um exercício, é isso. Olha para as áreas da tua vida como a Rosemary trouxe. Anota. Tenha uma visão positiva daquilo que tu tem como desejo ardente na tua vida. Escreve. Profetiza na tua vida todos os dias sobre aquilo que verdadeiramente faz diferença para ti. E agradece. Agradece que a graça desce. Para nós encerrarmos, Rosemary, o que tu tem de mensagem final para nós e para esse povo todo que está nos assistindo agora e vai assistir depois? Eu vou dar mais um exercício para eles Ótimo. de gratidão. Então, em um caderno, eu fiz vários cadernos, tá? Então, você pega um caderno e você escreve. Começa com a palavra eu sou. Eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pelo meu esposo, eu sou grata pelo meu carro 0 quilômetros, algum desejo que do seu coração.
Mesmo você agradece, você faz um caderno de gratidão. E você pode começar com 5 agradecimentos. E pela manhã, mesmo antes de acordar, quando você ainda não entrou no seu estado beta, você já agradece. Eu sou grata por esse dia, eu sou grata a Deus por esse dia. Eu sou grata porque esse dia é o dia do favor de Deus para minha vida. Eu sou grata porque esse dia eu vou ser extremamente vitoriosa. Eu sou grata porque o favor de Deus está sobre mim. E aonde eu colocar os meus pés, eu vou receber por herança. Eu vou ser frutífera, eu sou abençoada, eu sou grata pela prosperidade de Deus que está sobre a minha vida. Então, você vai profetizar aquilo que você quer e você vai pensar no que você quer. Se você tem um propósito, você tem objetivos, se você não sabe claramente o seu propósito, mas tem os seus objetivos, você vai mentalizá-los e você vai pensar neles. E você pode fazer também, vou dar mais um exercício, algumas perguntas. Como eu faço para chegar nesse objetivo? Quais são as conexões que eu tenho que ter? Quais são, me mostra, Deus, é, com quem que eu devo me conectar? Me conecta com essas pessoas, me conecta me dê a oportunidade. Quais as oportunidades que eu não estou vendo? Que de repente as oportunidades estão vindo, mas eu estou deixando passar. Se eu não estou vendo as oportunidades que o Senhor está me dando, me mostra. Faça pergunta para você, principalmente antes de dormir. É bom, é ótimo você fazer Ótimo. perguntas. Você fazer perguntas antes de dormir. São ferramentas que você utiliza e realmente você vai receber respostas e você vai ter resultados. Porque para eu Perfeito, mudar o estilo de vida, eu tenho que entrar numa jornada. E perfeito, vai depender de mim. Você falou uma coisa muito importante, Milton. Você tem que. Nós temos uma coisa chamada poder de decisão. Poder de se permitir. Eu me permito a ser feliz. Eu perfeito, me permito a conquistar os meus sonhos, o meu propósito, o meu objetivo. Só que eu vou pegar a minha energia, vou canalizá-la no que eu quero, não no que eu não quero. Então, quando os pensamentos negativos vêm, oi, pensamento, obrigado, pensamento, e tchau, pensamento. E eu vou me exatamente. conectar com o que eu quero e o que você quer. É interessante você colocar no caderno o que você quer, os objetivos Perfeito, que você tem. E perfeito, quando vem a frustração, são esses. Você vai olhar para o seu propósito, para o seu objetivo, e você vai falar. Você vai se levantar e você vai profetizar sobre eles, você vai agradecer sobre eles, e você vai ter o sentimento como se você já tivesse realizado os sentimentos, gente. Quando você tem os sentimentos, você abriu o mundo quântico, você vai obter. É realizável, não tem como. Assim como é realizável aquilo que não é bom, que seja o negativo, é realizável aquilo que está bom. Então, sabendo disso, qual vai ser a minha comunicação? Então, eu desafio você essa semana a não criticar, a não resmungar e falar o que você quer. Aquilo que vai te levar ao seu objetivo e ao seu propósito. E quando você fala negativo, você já morde a cancela. língua. Morde a língua. 20, Cancela. 23 de outubro, nossa imersão em Maringá. Tá aqui o convite. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já criei isso a nível mental, que será extraordinário. 23 de outubro, todos os caminhos para nossa imersão que a gente está formatando. Não, palestra. Palestra o dia 23 de outubro. Depois vai vir a imersão. Depois vai vir a imersão. De- Rosemary, perfeito. Eu só quero fazer um gancho aqui. Quando for fazer a pergunta lá, pensa, só materializa isso para ti, traz isso para ti. Às vezes, obviamente que a pergunta é essencial, mas a gente não pode parar muito no como. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquele outro? Foca no quem. Quem está contigo.
quem está te inspirando, quem está te dando governo sobre a tua própria realidade. E quem te inspira, quem te dá o governo é Deus. Enquanto tu estiver conectado com essa força, não te preocupa muito a como, porque vai acontecer. Sim, a resposta vem. A Porque resposta vem. o como vem. É incrível e vem, gente. É de uma forma tão inesperada que de repente acontece. E daí você fala, uau, uau. E daí comemora. Caraca! Querido Paulo Vieiro. Rosemary, gratidão. A gente iniciou falando em gratidão. Eu sou muito grato de ter conectado contigo, sou muito grato de nós estarmos aqui hoje, unindo o propósito, levando a nossa mensagem, levando a nossa, um pouco da nossa jornada para essas pessoas maravilhosas, esses seres infinitos que conectaram conosco. Gratidão para todos vocês. Gratidão, Milton, é uma honra. Eu sou muito grata. Eu tenho a vida tem os propósitos e os objetivos, né? Em Salmos fala que tudo existe objetivo. Deus, ele conecta as pessoas, né? E eu sei que essa é uma conexão divina para minha vida e para a sua. Que juntos nós vamos servir e levar a esse conhecimento, o autoconhecimento, a identidade, o propósito para as pessoas. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre identidade também. Existem 2 capítulos no livro sobre isso, e sobre governo e tudo mais. Então, e é isso que nós queremos passar para vocês. E eu agradeço a cada um que está aí. E essa semana, olha, o desafio, hein? É para fazer, tá? E nós vamos estar fazendo também, né, Milton? Perfeito. Olha, eu creio, viu? Eu creio que já aconteceu. Ok. Gente, boa noite, fique com Deus, façam os exercícios que a Rosemary passou, é E que o Milton passou também. extraordinário. Os Sim, exercícios, todos eles. os que nós passamos aqui. Nós vamos ter outros momentos de conversa aqui, Rose. Um abraço, Sim, fica sim, com sim. Deus. Você também. Um abraço. Deus Tchau, tchau. abençoe. Uma ótima noite. Uma Para ótima todos. semana.